Fala moçada, tudo bem? Olha ele aí de volta, professor Laurence na área. Bom, vamos continuando então, gente, o papo ali de números racionais, né? Então nós estamos aí no livro 2, na quinta aula da primeira semana. Já vimos então o que? A questão de operações, né? De como fazer a soma de números racionais, subtração, né? A multiplicação e a divisão. Então o que mais falta agora na questão desse conteúdo de números racionais? Nós podemos agora juntar, pessoal, as diversas operações, né? Como assim juntar as diversas operações? Olhem para cá, olhem para a tela. A nossa atividade de hoje é expressões numéricas com números racionais, né? Então o que é, pessoal, uma expressão numérica? Quando você fala numa expressão numérica, você está falando aqui, ó, em um conjunto de operações, tá? Então, expressões numéricas é um conjunto de operações. O que isso quer dizer? Na verdade, é um monte de contas ao mesmo tempo. Então você pode ter soma, subtração, multiplicação e divisão tudo ao mesmo tempo, né? Então é um conjunto de operações. E claro, gente, como você tem diversas contas ao mesmo tempo, nós temos que ter as formas, etapas de como resolver, né? Então quando você tem, por exemplo, as operações, qual é a primeira operação que eu resolvo? Soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Na questão, por exemplo, da organização, quando você tem uma expressão, tem chaves, tem colchete, tem parênteses. Qual seria então a forma real, legal e coerente de você resolver esse conjunto de operações, esse monte de contas ao mesmo tempo? Nós temos que nos organizar, tá ok? Então, com relação, por exemplo, às organizações, existem, por exemplo, lá em expressões, o chamado parênteses, né? Parênteses. Então, o primeiro passo quando você faz a resolução, você vai à procura do parênteses, tá? Resolver o parênteses. Resolvendo o parênteses, o segundo passo aqui, ó, você vai resolver os colchetes, né? Resolver os colchetes. Porque em expressão, para a gente separar, organizar as continhas, primeiro você resolve os parênteses, né? Depois, segundo passo, você vai resolver os colchetes. E o terceiro e último caso aqui, ó, é a hora de você resolver as chaves. Então, aparecendo essas três ferramentas de organização de uma expressão, você resolve sempre, pessoal, nessa ordem, tá? Nessa ordem, para que você tenha essa organização e não há problemas na hora de você resolver e encontrar a resposta correta, né? E com relação às operações são as contas, né? Então, por exemplo, com relação às contas, o primeiro passo, primeira operação a ser resolvida, ou as primeiras operações, são multiplicação e divisão, tá? Então, quando você tem várias contas, primeiro passo, procure a multiplicação e a divisão para você resolver, né? E depois, pro final, você deixa a soma e a subtração para resolver, né? Então, aqui você tem as formas de etapas de uma resolução de uma expressão. Como você tem um conjunto de operações de contas, crie, pessoal, esse processo de resolução. Assim você consegue, com essa boa ordenação aqui, resolver de forma coerente essa tua expressão de forma numérica, né? Expressão numérica. Agora, Laurence, uma pergunta aí. Já sei que primeiro você resolve multiplicação e divisão. E se, por exemplo, eu tivesse numa expressão uma multiplicação e uma divisão ao mesmo tempo? Quem que eu resolvo primeiro? Então veja, quando você tiver operações de mesma prioridade, digamos assim, né? Quem que você resolve primeiro? Você resolve primeiro o valor que vem primeiro. Então, se você faz a leitura da esquerda para a direita e tiver primeiro a multiplicação e depois a divisão, primeiro você faz a multiplicação e depois você faz a divisão, né? Você resolve a conta nesse sentido esquerda para a direita, né? O sentido esquerda para a direita. Afinal, é como se fosse uma leitura. A sua leitura você faz da esquerda para a direita. Então, as operações você também, tendo, por exemplo, uma soma ou subtração, quem que eu faço primeiro? Quem tiver primeiro na sua leitura, no sentido esquerda para a direita, tá? No sentido de leitura que você tem dos valores, de números, de letras, assim por diante. Então notem aqui na tela que nós temos então aqui uma expressão, né? Então o valor da expressão numérica de 2/5 menos 3/4 multiplicado por 2/3 e depois, por fim, dividido pelo número 3. Então veja, aqui você observa que nessa expressão que está na tela para vocês,
a um conjunto de operações, né? Nós temos uma subtração, nós temos uma multiplicação, nós temos uma divisão. Então você pensa, nossa, mas quantas operações ao mesmo tempo? Se você tiver essa ideia, pessoal, de organização, legal, você consegue rapidamente resolver então esse problema, né? Essa expressão. Então vou colocar aqui para vocês aqui no meu quadro essa nossa expressão numérica e a gente vai passo a passo resolver essa questão, né? Então, por exemplo, aqui, ó, começamos com parênteses, né? Esse parênteses lá dentro você tem, por exemplo, o 2/5, depois menos o 3/4, 2/5 menos o valor então de 3/4, fechou o parênteses, multiplicado por 2/3, multiplicado por 2/3, e por fim, vamos fechar então os colchetes, aqui uma divisão por 3, né? Então, como eu falei para vocês, revisando aqui atrás da minha etapa anterior aqui, ó, quando você faz uma resolução, primeiro passo, ó, vamos resolver a conta que está dentro do parênteses, tá? Então, resolvendo primeiramente as contas dentro do parênteses. E os demais valores, o que eu faço, Laurence? Você vai repetir, né? Então, dentro do parênteses aqui, você tem uma subtração de frações. Então, você faz essa conta aqui para encontrar uma resposta e os demais valores nós iremos repetir, né? Então, aqui estou repetindo, colchete, chegamos no parênteses, né? Então, aqui no parênteses, nós temos 2/5 menos 3/4, uma subtração de fração. E essas duas frações, elas possuem denominadores diferentes. Então, nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. Faz uma barrona e vamos calcular então essa soma de frações com o primeiro passo calculando o MMC, né? Então qual é o MMC do valor então de 5 e de 4? Então você faz aqui embaixo, ó, o MMC de 5 e do valor então de 4, vamos fazer então aquela fatoração simultânea, bem separadamente aqui no canto. Então nós temos aqui, ó, primeiro número primo que você coloca aqui é o número 2, por 5 não tem como, você repete. Por 4 você coloca o número 2. O próximo número primo é o 2 de volta, ó. Aqui fica o número 5 e aqui o valor de 1. Bom, veja que o número 2 já não é mais possível. Nem por 3, né? Porque pelo critério de divisibilidade não tem como fazer por 3. O próximo primo que você coloca aqui, ó, é o número 5, né? Então aqui você tem o valor de 1 e aqui o valor de 1. Veja, o processo de MMC aqui ele acabou. Ele encerra quando? Quando aqui embaixo você tiver o valor de 1 e o valor de 1, né? Então aí o nosso MMC é a multiplicação desses três fatores, desses três números. Então 2 vezes 2 vezes 5, ó, essa multiplicação aqui, ó, ela vai ser equivalente ao número 5 vezes 4, é o valor então de 20, né? Então 5 vezes 2 vezes 2 é equivalente a 20. O nosso MMC é o número 20. Como que é o processo então quando você encontra o MMC? Você vai pegar o número 20, divide embaixo e multiplica lá em cima, né? Divide embaixo e multiplica lá em cima. Então 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 multiplicado por 2 é o valor de 8, né? 20 dividido por 4 dá 5. E 5 multiplicado por 3 fica 15. Então, menos o valor de 15, fecha, multiplicado por 2/3, fecha, dividido pelo número 3. É dessa forma que você faz, né? É dessa forma que você começa a resolver essa expressão. Bom, na próxima etapa você vai ter o seguinte: colchete, parênteses, 8 menos 15. Cuidado então com essa resposta. Veja, o número 15 é o número maior que 8, né? Então, na questão da operação, como que fica essa questão do sinal? 8 menos 15 vai ficar então menos o valor de 7. Afinal, como 15 é um valor maior que 8, você repete o sinal do valor maior, né? Essa vai ser a ideia. Então, 7 sobre o valor então de 20, depois fecha o parênteses, multiplicado por 2, aqui o número 3, né? Depois vai fechar o colchete, dividido pelo número 3. Então veja que o problema do parênteses ele está resolvido. Nós já encontramos a fração referente a esse parênteses. Legal, bacana. Então o próximo passo agora, já que você tem esse parênteses com apenas um valor, você pode até eliminar esse valor, né? Essa fração. Mas já vamos direto.
Agora aqui dentro do colchete nós temos, por exemplo, uma multiplicação de fração, né? Então a multiplicação de fração é a fração menos 7/20 multiplicado por 20 ou por 2/3, falha minha, né? Então menos 7/20 multiplicado por 2/3. Então na multiplicação de fração, agora dentro desse colchete aqui, ó, você vai ter assim, ó, regra decinal. A multiplicação de menos com mais. Como que eu sei que o 2/3 é positivo? Quando não tem sinal, ele é positivo. Então, menos com mais, você vai ter já uma resposta negativa, sinais diferentes, sempre negativo. E na multiplicação de fração, não se esqueçam, numerador multiplica numerador e o denominador multiplica o denominador, né? Então, 7 multiplicado por 2 vai ser equivalente ao número 14 e 20 multiplicado por 3 é equivalente ao número 60, né? Então, aqui você vai fechar esse colchete e dividir pelo número 3, né? Se você quiser, nesse caso aqui, gente, já simplificar essa fração, ok, dá para simplificar. Você pode dividir em cima e embaixo por 2, né? É possível sim. Então, caso você queira fazer essa divisão ou essa simplificação de fração, dividam por 2 em cima, 2 embaixo, você vai ter então essa fração aqui, ó, menos os 7/30, que eu dividi em cima e embaixo por 2, pelo chamado critério de divisibilidade. Como os números são pares, você pode fazer essa divisão, né? Por 2 em cima, 2 embaixo. Então ficou menos 7/30 divididos pelo número 3. Então, finalizando, aqui você vai ter uma divisão de fração, né? Mas como assim divisão de fração, Laurence? O 3 não é fração, mas você pode tornar esse número em forma de fração. Ó, 3 sobre o valor de 1. Então, numa divisão de fração, as regras são repetir a primeira fração, menos 7/30, e multiplicar pelo inverso do segundo, ó, multiplicar pelo inverso do segundo. Então, multiplicando em cima, embaixo, porque é um processo de multiplicação, numerador com numerador e denominador com denominador. Então, na multiplicação de menos com mais, você vai ter uma resposta negativa, né? 7 multiplicado por 1 é o valor de 7, e lá embaixo, 30 multiplicado por 3 é o valor de 90, né? Então a solução vai ficar assim, ó, menos 7 sobre o valor de 90, esta vai ser a solução. Lembrando que como essa solução é uma resposta que já está irredutível, não é necessário você fazer então a chamada simplificação. Não tem como você dividir em cima e embaixo por um certo valor, de acordo com aqueles chamados critérios de divisibilidade, né? Então veja, fizemos uma expressão e notem, para resolver uma expressão nós temos que sempre ter essa chamada organização, né? Essa organização. A organização, junto, por exemplo, com esse processo de resolução de operações e de organização matemática, gente, certamente você encontra uma resposta correta, né? Então, quando você fala em expressão numérica, gente, um conjunto de operações, é uma situação que sempre acontece em erros, porque o pessoal acaba errando uma multiplicação, um sinal. É por isso que é importante que você tenha esse tipo de prioridade, né? Essa organização para você encerrar a questão e certamente encontrar a resposta correta. Beleza? Então, deixo aqui na tela para vocês algumas questões propostas, tá? Na página 81 e página 83. E atividades 7 e 8 e vamos praticar o número 8 mais, né? Então tá aí, você já tá com ferramenta legal para se organizar, para poder resolver as questões, tá? Então ficam atividades para vocês. Então a gente vai se encontrar no próximo encontro e até lá, tá bom? Um grande abraço para vocês.